Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. E agora a gente vai aprender a última função aí de agrupamento, bom, dentre as mais utilizadas, que é a função count. A função count, ela é utilizada para contar a quantidade de registro que a gente está trazendo no resultado de uma query. Então, por exemplo, vamos aqui para o primeiro exemplo, utilizando a nossa tabelinha de vendas. Vamos selecionar aqui. Ele trouxe aqui a quantidade de linhas. Tem 24 linhas na nossa tabela, ok? Então vamos rodar o count aqui, ó. A forma de utilizar a função é a mesma. Então a gente vai fazer aqui, pegar a canetinha. Então a gente usa aqui a função count. Aqui, pessoal, ó, a gente está usando o asterisco, entre aspas. Isso aqui significa que ele vai contar todas as colunas, que como a contagem é de linhas não vai fazer muita diferença. Se a gente quiser contar colunas específicas, a gente substitui o asterisco pela coluna que a gente quer contar, ok? Então só esse é o detalhe aí que a gente pode, que é diferente aí da função count. Então vamos executar aqui, ele vai trazer para a gente, olha lá, as 24 linhas. Por que eu digo que essa contagem não é de todas as linhas da tabela, e sim do resultado? Por exemplo, se a gente colocar aqui um where, vamos dar aqui, né? Where produto igual a alface, o que ele vai fazer? A contagem vai ser diferente, então ele vai trazer só a quantidade de linhas respeitando aqui o que a gente colocou na cláusula where, ok? Então ele vai trazer isso aqui, respeitando o que a gente colocou na cláusula where. Bom, agora que a gente aprendeu aí, está aprendendo a função count, a gente já percebe que a gente pode fazer da mesma forma, utilizando, quando a gente utiliza uma coluna aqui em conjunto com a função, a coluna vem para o group by. Então ele vai contar aqui quantas linhas aí foram retornadas em que são vendidos verduras e as que são vendidos legumes. E aqui, pessoal, a gente já pode completar nossas medidas estatísticas. Vamos executar aqui, que aqui a gente está pegando aqui, ó. Está pegando o valor mínimo, o máximo, a somatória desses valores, a média, né? E a contagem agora de quantas vezes esses valores aparecem. Vamos minimizar aqui, vamos executar. Olha lá, então agora a gente tem as medidas estatísticas. Se a gente estivesse trabalhando com análise de dados, a gente poderia aí fazer, utilizar essas medidas aqui para, vamos lá, para colher algumas informações da nossa base de dados. Aqui a gente colocou a coluna count. Vou colocar só aqui que eu não tinha colocado, SQTDE. Vamos colocar a quantidade abreviada aqui. E vamos executar da mesma forma como a gente fez nos exemplos anteriores. Agora a gente tem aqui, ó, por dia. Então, a gente tem no dia 24, 25 e 26, o tipo quantitivo foi verdura. Então, valor mínimo, valor máximo, a média e a quantidade vendida. Ok, pessoal, a gente vai passou rápido aí pela função count, que ela é bem simples, a utilização dela é bem simples e não diferencia muito das outras questões ali. Só lembrando novamente, agora pela última vez, todas as colunas que a gente coloca, juntamente com as funções de agregação. Agora vocês vão até decorando já, né, que eu estou falando, obrigatoriamente, essas funções, aliás, essas colunas, elas devem estar na cláusula group by. Assim também é com a função count, a mesma coisa. Ok, pessoal? Essa foi aí uma aula rápida explanando aí sobre a função count, que ela conta os registros que estão sendo retornados. Então aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.